Davi pegou o quê? Cajado e... Me ajuda, eu falo daqui, você fala daí. Davi pegou o cajado e pegou a cajado e fundo. Diga para o seu irmão, cajado e fundo. Diga para o seu irmão, não mude as suas armas. Diga para ele, use o que sempre funcionou. Aleluia. E lá no pasto, Davi usava o quê? A funda e o cajado. Ele matava urso com a funda e o cajado. Matava leão com a funda e o cajado. E por que agora, na frente de uma multidão, ele vai mudar a arma dele? Você está perdendo guerra porque quando a plateia aumenta, você quer ser outra coisa. Você quer ter outra ferramenta. Eu vim aqui sem Deus que a oração ainda funciona. Jejum ainda funciona. A verdade é que luzes e holofotes atraem os jovens e adolescentes, mas a única coisa que liberta ainda é a palavra. Use o que você tem habilidade. Não queira inovar para impressionar um novo público. Tem que Davi vai lá, abaixa no ribeiro, escolhe 5 pedrinhas. Escolhe porque a gente está perdendo guerra, porque nós não estamos selecionando quem nós vamos levar para a guerra. Ele faz questão de pegar, abaixar, né? Abaixar ali para escolher. Abaixe, escolha as pessoas que vão à guerra com você na oração. Aleluia. E eu quero profetizar que é hoje. E não passará de hoje. Que esse gigante cai por terra. Você recebe essa palavra, levante sua mão. Aleluia, Jesus. Eu quero perguntar essa noite se tem alguém em nosso meio que ouviu a palavra, ouviu os louvores, foi tocado por Deus e quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, ou retornar aos caminhos do Senhor. Tem alguém essa noite? Tem alguém? Você veio aqui porque alguém te convidou, de repente você está um pouquinho afastado, um pouquinho parado, e você quer retornar. Tem alguém? Tem alguém? Se tiver alguém, levante sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não tenha vergonha não. Papai está aqui no altar de braços abertos esperando você. Não tem ninguém? Quer não, filho? Tem certeza? Então tá bom. Você? Aleluia! Aleluia! Tem mais alguém? Aleluia, Jesus! A gente só sabe o que vocês passam quando nós estamos ali vivendo o que vocês vivem. Lógico que o Senhor é uma proporção muito maior, mas que Deus lhe dê muita graça. Quem achou diz amém? Amém. Esaú vestiu a Davi de suas vestes,
pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E você pode tomar sua cena. Queridos, essa história começa quando, depois de Samuel ter ungido Saul, a rei de Israel, o texto diz que Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul saiu da direção, Saul saiu debaixo de uma vontade de Deus. Então Deus chega em Samuel e diz a ele: vem aqui, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu tenho provido de dentro da casa dele um rei para sentar no trono de Israel. É interessante essa ordem, porque primeiro Deus chama Samuel para que ele pudesse encher o vaso de azeite. E depois Deus dá um endereço para Samuel. O endereço é a casa de Jessé, porque Deus não enche ninguém sem um propósito. Aleluia! Se Deus te encheu, Ele tem um endereço para você derramar. Aleluia! O texto diz então que Samuel vai à casa de Jessé. Chega lá e ele se encanta com os irmãos de Davi. Você conhece a história. O texto diz que para Samuel o rei já estava ali naquele ambiente. O profeta se engana com a aparência dos irmãos de Davi. E o texto diz que Deus brada lá do alto dizendo: Samuel, você vê como o homem vê, mas eu vejo por dentro. Você vê o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. Se até Samuel se enganou, que era um ministério triplo, sacerdote, profeta e juiz, imagine nós. Então é por isso que a minha oração para esse tempo é que Deus lhe dê o espírito do discernimento, para que você não seja enganado com aqueles que sentam à sua mesa e frequentam os seus grupos. O texto diz que Davi chega, é chamado, ele entra, e o texto diz que ali acontece a unção. Samuel unge a cabeça de Davi, e Davi agora é oficialmente ungido a rei de Israel. Que maravilha! O menino que está no pasto cuidando das ovelhas de seu pai, agora é ungido a rei de Israel, na presença dos seus irmãos, que eram homens que estavam acostumados a ir à guerra. O texto diz que acontece toda essa cerimônia, Davi é ungido a rei de Israel oficialmente. O texto diz que Davi sai dali e volta para o pasto. É isso mesmo. Mas pastor, Davi não foi ungido, eu vou a sério mesmo aqui, ó. Mas Davi não foi ungido a rei, pastor? Foi! E por que ele não sentou no trono? Porque a unção que Davi recebeu não deu o direito a ele pular as etapas do processo. As pessoas confundem isso. As pessoas acham que porque Deus o separou para algum propósito, eu já posso chegar e já chegando, sentando na janela, né? Não. Volta para o pasto. Porque a unção que eu recebo hoje não me dá o privilégio de pular as etapas do processo que eu preciso. Pastor André, eu achei isso lindo. Porque o texto diz que quem fala sobre Davi é Deus. Deus fala sobre Davi nos ouvidos de Samuel. Davi não mandou um currículo para Samuel dizendo: estou disponível, hein? Precisar de um rei, conta comigo que eu estou aí.
Não foi isso que aconteceu. Davi está trabalhando, e enquanto Davi está trabalhando, Deus está falando o nome de Davi no ouvido de Saul. Por quê? Porque Deus falou comigo que por esses dias Ele não conta com os oferecidos, Ele conta com os disponíveis. Tem alguém disponível aqui essa noite? E nós estamos vivendo a era dos oferecidos. E chamado não tem a ver com ser oferecido. É verdade. Porque as pessoas estão confundindo, achando que estar aqui em cima é fama, é glória, é like, é curtida, é compartilhamento. Chamada não tem a ver com glória. Verdade. Ser chamado é um privilégio. E eu sou privilegiado. Eu agradeço a Deus todos os dias. Porque eu cresci no meio do mato, nem vizinho eu tinha. E Deus me chegou lá e me tirou de lá. Aleluia. Porque Deus faz assim. Ele vai aonde homens não gostariam de ir. Aleluia. Ele chama quem homens não gostariam de chamar. É verdade. Ele levanta quem homens não gostariam de levantar. E nós somos privilegiados por estarmos aqui. Glorioso Deus. Porque as pessoas estão achando que viver o propósito de Deus é estar sempre em evidência e no auge. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando Jesus chega no barco de Pedro, o texto diz que Pedro está pescando a noite inteira e não pegou nada, zero. Zero. Pedro está lavando a rede. E lavar a rede aqui nesse contexto não é desistir. Lavar a rede nesse contexto é cuidar com carinho de uma ferramenta que sempre colocou peixe no meu barco. E não é porque aquela noite não colocou, eu vou menosprezá-la e vou desprezá-la. Então ele está lavando a rede porque ele tem carinho com a sua ferramenta. Aleluia, Jesus. Não é porque aquele dia, naquela noite, ele não pegou nada, é que ele vai guardar a rede suja. O texto diz que Jesus entra no barco de Pedro para pregar. Aí você conhece a história de colhe salteado, ele manda Pedro chegar o barco para dentro da água, quando Jesus diz a ele, lança a rede pelo lado direito. Porque as palavras de Jesus, elas são direcionadas. Aleluia. Não, Jesus não disse para ele assim, joga a rede aí, em qualquer lugar que você jogar, tá bom. Eita, glória. Joga a rede pelo lado direito. Aleluia. Aleluia. Porque Deus não dá visão para quem não recebe uma direção. Aleluia. Se você não está acostumado a sentar para ouvir os direcionamentos do seu pastor, da sua liderança, você nunca vai ver Deus fazer nada na sua vida. Verdade. Porque primeiro Deus fala e depois Ele mostra. Aí Pedro vai lá, joga a rede, é tanto peixe, mas tanto peixe, que aquele dia, o texto diz que o barco de Pedro já ia afundando. Porque Pedro nem tinha estrutura para pegar tanto peixe assim. Aleluia. Aí o texto diz que ele faz sinal, né, para os amigos que estavam do lado. Aleluia. E eu quero profetizar que Deus vai fazer uma coisa tão grande na sua vida. Você vai pedir reforço. Aí o texto diz que a pesca é maravilhosa, né? Eu tenho certeza absoluta que Pedro nunca tinha visto tanto peixe no seu barco como naquele dia. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Vem. Irmão, isso aqui eu fico arrepiado, porque o barco de Pedro está vazio e Jesus não chama ele, mas esperou o barco encher de peixe para fazer o convite. Venha. É, Jesus. Aí Pedro olha para o barco, olha para o peixe, olha para Jesus, olha para o peixe, olha para Jesus, olha para o peixe, olha para Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ser chamado para viver o propósito de Deus não tem a ver com quanto eu vou ganhar, mas sim com quanto eu estou disposto a deixar por aqui. Aleluia. Glória. Davi ungido,
isso aqui. O texto diz que Deus envia um espírito maligno para perturbar a vida de Saul. Peraí, pastor, mas isso aí é meio esquisito, né? Um espírito mau enviado por Deus, os espíritos maus obedecem a Deus. Aleluia! Glória a Deus! O diabo obedece a Deus. Glória a Deus! Então o diabo não toca em ninguém da tua casa se Deus não. Você pode dizer isso para o seu irmão? A sua casa está guardada por um Deus que manda em todas as coisas. Aleluia! Davi agora está com uma. Saul agora está numa perturbação, endemoniado. Saul está endemoniado. Quando alguém vem e diz a Saul assim: olha, eu conheço um menino aí, que o menino é bom tocando harpa. Aleluia! E como é que é o nome dele? O nome dele é Davi, filho de Jessé, o belemita. Ele cuida das ovelhas do seu pai. Aí vai Davi para o palácio. Davi toca a harpa, o diabo sai. E o texto diz que Saul vai pegar um amor muito grande por Davi. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aleluia. É nítido que Deus aqui está criando uma situação para aproximar Davi do ambiente de palácio. Aleluia. Esse espírito maligno enviado por Deus para perturbar Saul é para abrir uma porta para que Davi acesse aquele ambiente que futuramente um dia ele iria morar. Aleluia! Davi está no pasto e tem alguém falando o nome dele de novo, percebeu? Aleluia. Percebeu que tem mais, pela segunda vez alguém está falando o nome de Davi? Eu quero profetizar que Deus vai usar pessoas para falar o teu nome em lugares privilegiados. Enquanto nós estamos aqui nesse pré-congresso lindo, abençoado, cheio de jovens, adolescentes, cheio de irmãos, Deus está criando conexões com pessoas que podem te colocar no palácio. Aleluia. Linda Jesus! Glória. Davi, de instrumentista, agora vira pajem de armas de Saul. Ok, irmão, isso aqui é interessante. Isso aqui me fala de etapas, de processo. Deus Santo. Davi sabia alguma coisa de palácio? Não. Davi sabia alguma coisa de rei? Não. Davi sabia pegar em espada? Não. Eu quero dizer a você que se você não está apto ao aprendizado, você nunca governará. Meu Deus! Aleluia! Glória. Por mais que Deus tenha ungido Davi, escolhido Davi, ele tinha que aprender a ser rei. Aleluia. Tem uma cadeira preparada para você. Só que você vai ter que ter humildade de aprender. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que acha que sabe tudo. Glória. Oh, Deus! Tu és maravilhoso! O que fez Deus olhar para Davi com um olhar diferente? Aleluia. Era a forma como Davi cuidava das ovelhas. Simples assim. A forma como você cuida do pouco que você tem hoje vai determinar se Deus pode ou não confiar a você. Aleluia. Eu preciso abrir aqui um parênteses aqui rapidinho para falar aos adolescentes e jovens que me ouvem. Você tem muitos sonhos de serem pessoas importantes na sociedade, serem médicos, doutores, advogados, e glória a Deus por isso, mas se você não consegue arrumar o seu quarto hoje, Aleluia. Glória. Deus é bom. se a tua mãe tem que brigar contigo para você arrumar o seu quarto, como é que você vai governar? Diga para essa pessoa do seu lado, comece
Davi ia. Está escrito, depois você lê o texto em casa, você vê que eu não estou falando nada de mim aqui é Bíblia. Eu prego Bíblia. O texto é assim, e Davi ia e voltava de Saul. Por 15 anos, Davi ia para o palácio e voltava para o palácio. Aleluia. Por 15 anos, Davi ia e voltava de Saul. Ele ia para servir no palácio e voltava para servir no pátio. Eu vou repetir, ele ia para servir no palácio. Aleluia. E voltava para servir no pátio. Por quê? Porque o deslumbre, a glória do palácio não tirou de Davi a consciência da responsabilidade com as pequenas ovelhas. Diga para alguém do seu lado, ir é muito bom. Mas voltar é necessário. Glória ao teu nome, Jesus. Tem gente que ao ir se esquece de cuidar daquilo que ele já tem. E aí eu preciso aplicar. Eu preciso aplicar. Ir é muito bom. Mas eu fico preocupado com gente que só vai e não volta. Meu Deus. Nós estamos vivendo uma geração de muitos pregadores. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas eu me preocupo quando eu vejo um pregador colocar uma agenda no Instagram que ele prega do dia 1º ao dia 31. Meu Deus. Que dia que ele volta para ir na igreja dele ouvir o pastor dele? Eita, glória. Desse jeito. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não falo sobre gloriar nunca. Os irmãos me conhecem. O pastor Leandro me conhece há mais de 10 anos. Eu nem pregava direito tão bem ainda. O pastor Leandro me chamou para pregar no congresso lá no Valparaíso. Valparaíso não, Independência. Independência, eu era magrinho, irmão. Eu sirvo há 14 anos a mesma igreja. Aleluia. Domingo é muito difícil eu sair para pregar. O pastor não deixa. E eu recebo muitos convites. Muito. Mas eu preciso entender que eu preciso obedecer a minha liderança. Aleluia. A honra está na obediência. Glória. Eu tomo ceia todos os meses na minha igreja. Glória a Deus. A minha igreja mês passado, a nossa igreja mês passado fez 57 anos. Então nós precisamos ir, mas precisamos voltar. E eu fico preocupado quando eu vejo pessoas só indo. E aí a casa fica bagunçada, louça na pia, panelas ficando. Eu admiro a sua vontade de ir, de fazer, mas você precisa ter a consciência de a volta ela é necessária, enquanto ainda não é definitiva. Eu sabia que ia acabar agora. Guarde isso! Se você não conseguir gravar tudo que eu disser essa noite, grave essa frase. Deus não derrama azeite na cabeça de irresponsável. Irresponsáveis não podem receber azeite. Soltaram até fogo agora. O texto diz que um belo dia, Davi, ele é chamado pelo seu pai, diz assim: meu filho, pega aqui essas marmitas e vão servir os seus irmãos na guerra, por favor. Passa o olho nele lá, vê como é que está a situação e volta para cá para me trazer notícia. O que eu vou dizer agora, talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. A gente às vezes lê um texto, prega sobre aquele texto, e aí quando a gente volta nele, Deus sempre tem uma novidade para falar para a gente dentro do texto que a gente já pregou há muitas vezes. Que a palavra é viva e eficaz. Glória a Deus.
pastor, não. Não! Davi saiu de casa para obedecer uma ordem do seu pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que é, vai levar marmita para os teus irmãos. Jesus. Que Golias, na verdade, foi uma oportunidade. Aleluia. Porque grandes oportunidades sempre se apresentarão aos que estão dispostos a obedecerem. Aleluia. Por quê? Porque quem tem a consciência do servir Meu Deus. Aleluia. serão abençoados com as portas que Deus abriu. Glória a Deus. Servir não é fácil não. Porque às vezes está na mesa quem nós não gostaríamos que estivesse. Verdade. E aí a gente tem que ir lá. Quer uma água, hein? É verdade. Não é, pastor? Servir é desafiador. Mas servir não é só isso. Aleluia. Servir é ser grato. Aleluia. Porque quando eu sirvo os meus irmãos, eu sou grato àquele que me serviu sem precisar. Aleluia. Você lembra quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro para curar ela? Você lembra desse texto? O texto diz que a sogra de Pedro está enferma, acamada. O texto diz que Jesus chega na casa da sogra dele, cura a sogra dele. E o texto diz que imediatamente ela começou a servir. É Deus. Mas pastor, que mulher sem educação, não disse nenhum obrigado. Porque não tem forma melhor de agradecer do que servir. Aleluia. Linda Jesus. Golias, naquele momento, para todo o exército de Israel, era uma ameaça. Para Davi, uma oportunidade. O gigante é o mesmo para todos. Mas a forma como eu olho para ele é que vai ser determinante. Quando os soldados de Israel olhavam para Golias, eles diziam, é uma ameaça. E Davi dizia, é uma oportunidade. Davi olhou e disse assim, qual é? Primeiro que ele chega para servir os seus irmãos, e aí eles começam com uma conversa fiada. Uma lorotinha, uma conversinha fiada, né? Conversa fiada. E aí, cadê aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Deixou com quem? Está fazendo o que aqui? E aí Davi os ignorou. Porque a gente tem que aprender a ignorar gente que não tem relevância. Você não pode se distrair com gente que fala à toa, fala o que não deve. Porque gente relevante não merece a nossa atenção. Tem um Golias para matar, esquece essa gente aí. Não fica perdendo tempo, não ficar respondendo direitinha. Aleluia. Negócio de olhar no Facebook, isso aqui foi para mim, ó. Não, não foi para tu não, esquece isso. Deixa essa gente para lá, irmão. Não perca seu tempo com essa gente, não. Vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Aí ele pergunta, o que ganha? Quem que roubar esse gigante aí? Aí eu texto assim, o rei prometeu que quem roubar ele casa com a filha dele e a sua próxima geração está isenta de pagar imposto. Davi olhou e falou, o quê? É hoje que eu vou casar com a filha. É hoje. Não paga imposto. Meu Deus. Se Davi fosse empresário, né, pastor André? Ele ia dizer, ô glória! Eu vou matar esse gigante na unha. O texto diz que Davi se dispõe a ir pelejar contra Golias. Fique tranquilo que eu já estou indo pro teto. O texto diz que Davi chega lá, fala com Saul, o negócio é o seguinte, eu vou matar esse cara hoje. E não vai passar de hoje não, hoje eu vou matar ele. Aí Saul vai olhar para Davi e vai dizer
assim, rapaz, não faz isso não, rapaz. Você é muito pequenininho. Você não tem experiência com arma. Esse gigante vai moer, vai partir você em dois. Aí Davi tem uma resposta para ele. E é bom também que você tenha essa resposta. Aleluia. Davi disse para eles, é porque vocês não sabem que lá no pasto vinha um leão, Aleluia. A glória. abocanhava a ovelha, eu ia para cima do leão, Aleluia. pegava na juba do leão, arrancava a ovelha do meu pai de dentro da boca do leão e matava o leão. E Saul estava olhando para ele. Ele disse, tem mais. Teve um dia lá que foi um urso lá. O urso veio, eu parti para cima do urso, matei o urso. Escute isso. É normal. Pessoas que não conhecem as suas guerras secretas menosprezarem você quando as guerras públicas vierem. Normal. Normal. Mas você entende que a condicional que Davi colocou para matar Golias foi o que ele já enfrentou quando ninguém viu? Oh, aleluia! O que Deus está dizendo para nós aqui essa noite é a forma como você lidar com as suas guerras no secreto Meu Deus! vai determinar a forma como você será vitorioso em público. Isso aqui é para aqueles que abandonaram o quartinho de oração. Eu vou falar para você uma coisa. Não mexa com crente que tem hora marcada para orar. Essa gente é um perigo. O texto diz que Saul fica preocupado, falando, então faz o seguinte, bota aqui a minha armadura e vai. Se eu tivesse lá, eu tenho certeza que eu ouviria Saul dizer, vai para a morte. O texto diz que Davi coloca a armadura, nós chegamos no versículo que nós lemos. O texto diz que ele andou para lá, andou para cá, e o texto diz que Davi nunca tinha usado aquilo. E o texto diz que Davi tirou aquilo, está escrito desse jeito, nós lemos, e Davi tirou aquilo de sobre si. Eu fico preocupado com esse texto, porque esse texto ele tem muito a ver com a gente hoje. O que, pastor? Qual é a parte? A parte que Davi, independente se foi o rei de Israel que ofereceu ele a roupa, é Saul, irmão. É a vossa majestade. Aleluia. É a vossa excelência que pediu para Davi colocar roupa. O texto diz que Davi arrancou aquela roupa. Aleluia. Sem nem se preocupar se o rei ia desagradar ou não. Sabe por quê? Aleluia. Porque Davi nos ensina uma grande lição. É Deus. Quem tem grandes guerras para vencer, a coisa que menos precisamos nos preocupar é agradar os outros. Oh, aleluia! É, Jesus. Tem gente que está mais preocupada em agradar as pessoas do que vencer as guerras. Aí a gente para de viver a nossa vida porque a gente fica querendo agradar todo mundo toda hora. Aí a gente começa a querer pegar a vento de todo mundo toda hora. Irmão, larga isso, isso não é para você. Tem coisa que não é para você, solta! Você vai ficar carregando gente que não quer nada com Deus até quando nas costas? Você vai ficar pegando problema de filho, de filha, de neto, bisneto, tataraneto. Até quando? Eita, Jesus. Até quando você vai viver uma vida privativa com medo da reação das pessoas ao seu respeito? Então você quer dizer para alguém, você precisa viver a sua vida leve. Que a armadura pensou, Davi tirou, que Davi vivia a sua vida leve. Aleluia! Se a gente posta, as pessoas falam. Se não posta, fala do mesmo jeito. Se a gente vai, fala. Se não vai, fala. Se a gente faz, fala. Se não faz, fala. Dá uma olhada para esse irmão, diga para ele, vá viver a sua vida. Diga para ele, se preocupe em agradar a Deus. Dobre sua atenção
tirou a roupa de Saul. Ainda bem. Por que, pastor? Porque, vamos supor, irmã Juliana, que Davi vai para a guerra contra Golias com a roupa de Saul. Matou Golias com a roupa de Saul. O mérito seria de quem? Eu tenho certeza que o mérito seria da roupa de Saul. Alguém diria assim: Davi matou Golias, mas também, né? Estava com a roupa do homem. Aleluia. Você consegue concordar com essa visão? Eu achei isso incrível. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: não faz sentido nenhum você mudar de ciclo, subir de nível, vestido de alguém que não é você. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia! Glória a Deus! Me ajuda aí, pega na mão desse irmão do celular, pega na mão dele. Fala pra ele: vai do teu jeito. Admire pessoas. Admire pregadores, admire cantores, admire profetas, admire pessoas. Eu admiro pessoas. E você também deve admirar pessoas. Você também deve ter pastores, pregadores, profetas, mulheres e homens de Deus como referências. Sim! Legal! Aleluia. Ouça bons pregadores. É muito bom. Ouvir bons pregadores é muito bom. Mas pregue como você prega. Glória a Deus. Cante como você canta. Glória! Sabe por quê? Porque senão, quando você chegar lá, alguém vai dizer: eu vou me usar. Kaique prega muito, mas prega como fulano. É, Jesus, é verdade. Não. Você tem uma identidade. Aleluia. Glória a Deus! Eu já falei: Senhor, por que tu não me deu uma voz? Eu vou um trovão assim. Aleluia. Não, é essa voz aqui que Deus me deu. Aleluia. Essa voz de parto rouco, mas é assim mesmo, não tem jeito. Eu não vou mudar o meu jeito para chegar aonde eu quero chegar. Eu vou do meu jeito mesmo. Eu encerro agora. Poderoso Deus. Davi vai, e o texto diz assim: e Davi pegando a sua funda e o seu cajado, foi para quê?